Olá, estamos aqui com mais um podcast da Consciência. Eu sou André Emboaba, consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou astróloga e terapeuta holística, estou muito feliz aqui em estar apresentando mais um podcast e o tema de hoje é radiestesia. A gente chamou a Simone Costa para falar sobre esse assunto. Ela é especialista nas terapias vibracionais, é formadora e mentora de terapeutas. Dentre as técnicas dessas terapias vibracionais, trabalha com reiki, barra de axis, apometria, florais de Bach, cromoterapia, cristais e a radiestesia. Bem-vinda, Simone, estou muito curiosa para você falar sobre essa ferramenta tão legal. Bem-vinda, Bem-vindos. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz também de poder falar um pouquinho sobre essa técnica. Sim, olha, gente, assim, eu conheci ela há alguns anos, nós já participamos aí de algumas coisas juntas, né, em trabalhos aí terapêuticos. Ela já cuidou e cuida, às vezes, de mim, da família, dependendo do assunto. Eu cuido da família dela também, dependendo do assunto. Já fiz curso com ela de radiestesia, por isso que eu achei que ela era a pessoa ideal para falar sobre isso com a gente, porque ela tem muita didática que vai trazer aí de uma forma, eu acredito que todos vocês vão entender um pouquinho sobre essa técnica. Então, se primeiro, eu quero que você conte para a gente um pouquinho da sua trajetória, tá? Porque essa história também, né, traz aí uma inspiração para as pessoas, e depois contar para a gente como a radiestesia pode ajudar a gente na nossa vida. Tá? Vou deixar a palavra com você. Muito bom, meninas. Obrigada mais uma vez. Bom, a minha trajetória com as terapias vibracionais, ela começou, na verdade, para eu me cuidar, né? Eu era da área da educação, né? Continuo sendo professora, mas eu vim da área da educação, pedagoga, coordenadora pedagógica, e nesse trabalho na educação eu comecei a adoecer. É um trabalho de muita mediação de conflitos, né? Muita tensão, muitas histórias ali junto, e aí eu comecei a adoecer e buscar alternativas, né? Para eu melhorar. Foi aí que eu encontrei, na verdade, a primeira vez que eu me deparei, né, com as terapias vibracionais, com as terapias integrativas, foi com o reiki, como muitos começam, né? Começam aí por uma sessão de reiki. E aí eu fiz o curso de reiki, eu fui aprender a fazer autoaplicação, que foi maravilhoso para mim, eu vi que eu comecei a melhorar muito. E eu sou uma pessoa muito curiosa, pesquisadora também, né? Eu tenho uma veia acadêmica aí, e aí eu falei, bom, por que será que eu estou melhorando tanto, né? Com essa técnica? E fui buscar outras coisas, outros conhecimentos. Me aprofundei no próprio Reiki, trabalhei como voluntária no ambulatório de Reiki e via não só a melhora em mim, mas a melhora nas pessoas. E foi nesse momento em que eu comecei a gostar, algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Eu já ia fazer doutorado, ia fazer outras coisas, e eu comecei a gostar muito de atender as pessoas. E ver o resultado, as pessoas melhorando ali. Então, eu fui pesquisando ainda mais, e aí que, como eu fui vendo que eu sentia algumas coisas no reiki, eu vi as pessoas melhorando, eu queria entender o que era que eu estava sentindo ali de energia, será que era coisa da minha cabeça, será que não era? O que significava aqueles desequilíbrios ou aqueles sinais que as pessoas davam, ou que eu sentia? E aí eu fui pesquisar sobre, quando a gente se abre, né, acho que isso é bacana, quando a gente começa a fazer perguntas e se abre para novos assuntos, parece que as coisas vão se apresentando para a gente, né? Então, às vezes a gente nem sabe como é que surgiu aquilo agora na internet, às vezes surge um livro no nosso colo que você fala, nossa, esse livro é para mim agora, e foi mais ou menos assim que surgiu. Não me lembro, eu estava pesquisando e de repente veio essa palavra, radiestesia, que me chamou a atenção. E aí tinha um curso de radiestesia para fazer, e na minha intuição segui. Porque eu queria me aprofundar nessa parte mais técnica de estudar a energia e os desequilíbrios energéticos, né? Então, eu comecei pelo Reiki, e o meu segundo curso que eu me aprofundei mais foi a própria radiestesia.
Me encantei com a radiestesia, fiz mais de um curso, né? Fui me aprofundando e praticando cada vez mais, e dentro desse processo fui organizando, eu vi que esse novo propósito estava se apresentando na minha vida e fui organizando a minha transição profissional, porque eu era concursada, né? Servidora pública concursada na rede municipal. Então, não foi uma decisão tranquila, teve que ser uma decisão de uma transição estruturada, né? E aí que eu comecei a estruturar os meus atendimentos, unindo o reiki com a radiestesia, e fui fazendo em paralelo, como, né, uma transição ali, e depois eu acabei me exonerando do meu cargo, pedindo exoneração do meu cargo, e hoje estou aí integralmente trabalhando com as terapias vibracionais, porque depois da radiestesia eu fui fazer outros cursos, fui fazer cursos de especialização, cursos na área da terapia holística, e é um campo muito aberto, né? Muito mágico, muito bacana. Só que também é um campo perigoso no sentido da gente querer fazer de tudo. Até que eu fui percebendo que eu não precisava saber de tudo. Eu poderia fazer parcerias, né? Hoje a gente tem uma rede, eu falo que é uma rede de terapeutas que se indicam, porque cada um tem uma especialidade, né? E eu fui percebendo que dentro dessa minha trajetória, eu me identificava muito com o que eu denomino hoje as terapias vibracionais, que foi uma forma de eu definir qual é o meu caminho aí, né? Fiz cursos de outras coisas, e foram importantes para entender que não que são caminhos muito bonitos, muito bacanas, mas que não era o meu caminho. Adoro astrologia, sou uma apaixonada pela constelação familiar, mas eu sei que a gente se complementa. E aí eu fui seguindo o meu caminho dentro da área das terapias vibracionais, e eu vejo a radiestesia como a base, né, de tudo isso. Por isso que eu fui construir, né, o meu curso de radiestesia, os meus atendimentos são todos, a minha metodologia é toda baseada a partir da própria radiestesia. Ai, que incrível. Assim, muitas pessoas, quando procuram radiestesia, o que você percebe de padrão, assim? Quem nunca fez e aí decide ir? Geralmente é indicado por outras pessoas? É indicado para todas as pessoas. Então, Não, eu eu vou falar. digo a indicação. Geralmente chegam as indicações de quem fez e amou e falou, vai lá para fazer. Sim, sim, porque a radiestesia tem uma particularidade, né? Então, eu já vou entrar um pouquinho do que é a radiestesia, uma definição, assim, para que como eu falo para um cliente que nunca sabe, não sabe de nada, né? Primeira vez chegou e tal. A radiestesia é uma técnica milenar, né, que permite medir os desequilíbrios energéticos. Não só das pessoas, dos ambientes, dos animais, das plantas. Então, tudo é energia, tudo que envolve energia, a radiestesia é uma técnica que permite a gente identificar como é que está essa energia, se está em equilíbrio, se está em desequilíbrio, quais são os tipos de desequilíbrio que existem. Então, quando a pessoa procura, é assim, dificilmente, a não ser que ela já seja da área, mas ela não vai procurar pelo nome da técnica, ela vai procurar pela dor que ela tem, né? Então, eu me comunico com essa dor, né? Geralmente, o que eu acabo atendendo são pessoas que procuram porque elas se sentem esgotadas, elas sentem que a energia delas está indo para um lugar que elas não sabem, elas se sentem extremamente cansadas, mas não tem nada específico, não tem uma questão de saúde, não tem nada ali específico, ou ela sente que tem alguma área da vida dela que está meio travada, que não anda, sabe, que não caminha ali. Sim, tem questões de saúde também, que a radiestesia consegue identificar, mas geralmente ela vem por esse desequilíbrio, assim, sabe? Que ela não ela já tentou algumas coisas, mas ela não consegue descobrir o que é. Então, e aí tem as questões emocionais também, né? Uma ansiedade, uma insegurança, um medo em excesso. Então, tudo isso é possível a gente fazer um trabalho com a radiestesia.
O primeiro passo, né, pensando aqui na questão da consciência, que é o tema, né, o nome aí desse podcast, e eu trabalho muito com isso, e eu acho que a radiestesia traz, que é muito bacana, é justamente o que eu chamo do identificar, que é justamente a consciência. Não tem como a gente começar a tratar algo, a escolher caminhos, se a gente não sabe para onde que a gente vai. Isso para qualquer coisa na nossa vida, né? Então, você não sabe exatamente o que está acontecendo, o que está de errado, para onde que eu falo, para onde que está indo essa energia, né? Então, a gente tem ali, todos temos um campo energético, né? Quando a gente sente um arrepio, que entra num lugar que não está muito legal, ou você vai para um lugar mais, uma igreja, por exemplo, você se sente, né, uma paz interior, ou na natureza. Então, a gente sente, isso é maior que a gente, né? E isso que a gente sente é como se a gente tivesse anteninhas em volta da gente. E a radiestesia, que tem um dos instrumentos da radiestesia, que é o pêndulo, ele também funciona como uma anteninha. Ele vai captando essas informações que estão no nosso inconsciente, capta o que a gente está sentindo, capta o que está acontecendo ali, de desequilíbrio energético, e a gente traduz, né, por essa técnica, o que está acontecendo, qual é o tipo de desequilíbrio, por meio das perguntas, né? E aí, quais são essas perguntas? Quais são os tipos de desequilíbrio que aquela pessoa tem, ou aquele espaço tem, ou aquele bichinho tem, né? E aí, é uma leitura da energia da pessoa. A partir do momento que você tem, sabe qual que é o tipo de desequilíbrio, aí você também consegue, pela radiestesia, fazer as indicações. Qual é o tipo de tratamento energético que você pode fazer? E aí é uma gama, né? Depende do, por exemplo, quando eu dou o curso, depende do que cada pessoa já tem de conhecimento. Então, pode ser um tratamento com as técnicas da própria radiestesia, ou um tratamento complementar. Então, por exemplo, eu tenho aí, você falou na minha apresentação, né, das terapias vibracionais. Então, de repente, para aquela pessoa, o mais indicado para ela ficar bem é o Reiki, pode ser uma sessão de barras de axis, pode ser. Agora, às vezes não é o que eu sei, por isso que eu acho que é legal ter uma rede. Às vezes ela pode ampliar o autoconhecimento fazendo mapa astrológico, ou ela precisa ali, a gente consegue, por exemplo, identificar na radiestesia se há um desequilíbrio do ambiente familiar, se há um desequilíbrio no ambiente de trabalho, só para ficar mais próximo, né? Que são esses desequilíbrios? Se há um desequilíbrio, quais são as emoções que estão pegando mais? Quais são, a gente consegue ver quais são os órgãos que estão em desequilíbrio daquela pessoa, né? Então, se há um desequilíbrio importante no ambiente familiar, e aí a pessoa me fala que tem ali uma questão importante, eu posso consultar. Será que no caso dessa pessoa é interessante ela fazer uma constelação familiar nesse momento? E aí, ok. Aí, se for sim, né? Se for o caso, se for aquele momento da pessoa, aí eu indico para ela que ela faça, por exemplo, uma constelação. Ou, né, se tem algum desequilíbrio no nível espiritual, será que seria interessante ela fazer uma sessão de apometria, por exemplo, que não tem, né? A gente trabalha dentro das práticas integrativas, acabo não trabalhando com nenhum vínculo religioso, né? Então, a radiestesia tem essa amplitude, tá? Em relação à indicação do caminho. Qual é o caminho que a pessoa pode ter? Mas na própria radiestesia, a gente consegue já fazer um trabalho terapêutico bem bacana. Então, por exemplo, numa primeira sessão de radiestesia, eu falo que a gente faz um raio-x energético da pessoa. E um desequilíbrio energético vai estar relacionado com outra coisa. Então, nós somos, a própria Andrea fala isso, que eu gosto muito, eu vou usar o exemplo que você fala, né? Que nós somos um sistema, né? Se a gente pensar no nosso corpo, nos nossos órgãos, cada um ali tem uma função. Então, se uma coisinha dentro desse sistema interno está em desequilíbrio, as outras coisas acabam não funcionando tão bem. Então, quando a gente descobre qual é o principal, né, o que está ali, qual é a raiz do problema, qual é a raiz do que está causando o desequilíbrio, a gente consegue fazer as intervenções, né? Então, tem até
alguns exemplos, né? Não sei se vocês querem que eu conte um exemplo aqui para ilustrar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tinha muita cãibra, ela veio por uma queixa física, né? Tinha muitas câimbras e muita dificuldade de dormir. Então, o que a gente fez primeiro? Primeiro eu fiz, a primeira sessão foi a sessão com a radiestesia, que fui identificar quais eram os desequilíbrios. E aí, tinha 2 desequilíbrios importantes ali relacionados com a cãibra que ela estava tendo. Um era no fígado e o outro era uma questão no ambiente familiar, um desequilíbrio no ambiente familiar e o fígado. Então, tinha outros desequilíbrios, mas esses 2 me chamaram a atenção. Então, a gente foi... E qual que era a indicação? Era mais a questão do toque, da massagem, do zen shiatsu, né? Que ia ajudando ela a relaxar. E quando a gente foi conversando e fazendo a sequência aí de tratamentos, ela foi dizendo, né? Que ela tinha uma questão com o filho, que ela tinha uma questão de raiva, porque a emoção do fígado em desequilíbrio é a raiva, e é uma pessoa muito doce, né? Muito doce, muito falando baixinho, muito educada. Então, eu falava com ela para ela externalizar aquela raiva, que tinha muita raiva contida. E aí vinha como? Na insônia, na dificuldade para dormir, e nas câimbras, porque daí ela acordava de madrugada com as câimbras. Quando ela foi entendendo tudo isso, quando ela foi entendendo qual que era o lugar dela e o lugar do filho, porque muitas vezes ela se colocava ali como o filho cuidando muito dela, né? E aí ela foi conseguindo externalizar, porque ela se incomodava com aquilo, e só que ela não conseguia falar. E aí, aos poucos, ela foi entendendo, a gente foi trabalhando isso bem focado naquilo que ela estava apresentando. Então, eu fico pensando, né? Se eu não tivesse essa primeira identificação do desequilíbrio dela, qual é o caminho que eu ia usar? A gente ia ficar usando tentativa e erro, que está tudo bem também, né? Dentro do processo terapêutico. Mas eu creio que nesse meu caminho para a radiestesia, eu acho que, para mim, eu vou mais rápido, sabe? Eu vou mais certeiro ali no que a pessoa tá precisando. Por isso que eu me encanto muito com a radiestesia, né? Então, a gente pode... Outra possibilidade, né, de utilizar a radiestesia é nos ambientes, né? O nosso ambiente, ele também tem energia. E isso é importante, a gente faz parte, né, de um todo. Então, existem alguns desequilíbrios que às vezes a gente não sabe, que está no próprio ambiente. Então, por exemplo, existe um tipo de desequilíbrio na radiestesia que chama memórias de parede. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, as memórias de parede, por exemplo, a gente vai falando, né? As palavras têm uma energia. Então, a gente tem os pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles vão gerando uma emoção. O próprio pensamento já tem uma frequência, uma vibração, vai se materializando na palavra, e a palavra também tem uma energia, certo? Se a gente está num ambiente que é de muita briga, por exemplo, conforme a gente vai repetindo palavras ruins, palavras de briga e tal, aquele ambiente vai absorvendo aquela energia. E aí vai absorvendo aquela energia e vai tomando uma forma, como se fosse uma bolinha. Eu falo, visualiza uma bolinha, vai tomando uma forma ali. Tomando uma forma ali daquela energia, por exemplo, da raiva, o que acontece? Essa energia toma uma força e vai chamando mais ainda a frequência da raiva. Até que chega um momento que você entra naquele ambiente, você não sabe nem por que você está brigando mais. Mas você começa a brigar, tem vontade de brigar, e você nem sabe nem por quê, né? Então, a radiestesia consegue identificar esse tipo de desequilíbrio. Vou dar um outro exemplo, eu gosto de dar exemplos para a gente visualizar isso que eu estou falando. Eu tive um outro atendimento que eu fui ver a questão do ambiente, e era uma cliente que tinha se separado, né, do ex-marido, e aí eu fui fazer ali a pesquisa da casa dela. E na cozinha tinha justamente esse tipo de desequilíbrio.
que a gente chama que é o do elemento fogo, né? Que aí eu falei, olha, esse tipo de desequilíbrio aqui é de muita raiva, de briga, o que que tinha ali, né? Tinha alguma memória relacionada a isso? Ela falou assim, Simone, era na cozinha que a gente mais brigava. A gente brigava muito na cozinha. Então, o que que aconteceu? Aquela memória, aquela energia acabou ficando naquele lugar. Então, às vezes, ela não estava se sentindo bem na casa dela, né? E a cozinha, puxa, a cozinha é o lugar da prosperidade, da abundância, do nutrir, do cuidar, né? É onde a gente se nutre, a gente recarrega as nossas energias. Não tem aquela reunião de família que, de repente, a gente faz uma mesa linda e maravilhosa e daí tá todo mundo na cozinha conversando, porque ela tem essa energia gostosa, né? Do cuidado, de alimentar. Então, poxa, imagina, na cozinha, uma energia daquela, e de repente a gente consegue identificar, e não basta só identificar, né? Eu acredito nisso, é o identificar, o limpar, né? Então, técnicas de limpeza, que podem ser com a própria radiestesia ou outras técnicas, e aí o intencionar, né? O que é o intencionar? O que você quer nessa cozinha? O que você quer na sua casa? Como que você quer que seu ambiente seja, né? O que que você quer vibrar, né? Como que você quer vibrar? Tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então, a gente vai imprimindo a nossa energia nos lugares, nas nossas relações com as pessoas. Então, quando eu recebo, né, as clientes, às vezes elas estão muito vulneráveis. Eu falo, nossa, está com um campo muito aberto, está muito vulnerável. A gente consegue identificar isso, né? Por quê? Porque elas acabam tendo uma sensibilidade maior. Algumas pessoas têm mesmo uma sensibilidade maior e outras não. E é uma característica de cada um. Não tem como a gente brigar com isso, né? Assim como algumas pessoas têm olhos azuis, outras têm olhos castanhos, algumas pessoas são mais sensíveis às energias externas e outras não. E tá tudo bem. Mas aí o que que acontece? As pessoas que são mais sensíveis, que geralmente são essas pessoas também que me procuram, que a Luísa perguntou, né? Quais são as pessoas? Elas vão te procurar justamente porque elas se sentem esgotadas e elas não sabem o que está acontecendo. E aí a gente identifica, puxa, você é um pouquinho mais sensível do que as outras pessoas. Quando alguém, aquela pessoa esponjinha, que você conversa, fala assim, a pessoa conversa com você e fala assim, nossa, você me fez tão bem, e a pessoa está acabada, né? Então, é uma pessoa que é uma boa ouvinte, mas que vai recebendo muito e não consegue se blindar, tem dificuldade de colocar limites, né? Que é o nosso poder pessoal. Então, às vezes, tem dificuldade de dizer não, quer fazer tudo para os outros, né? E de repente acaba sendo atingida aí, né? Acaba absorvendo essas energias. Então é importante identificar para ela começar a separar o que é dela, o que é do outro. E aí a radiestesia traz esse caminho também para identificar, olha, você é um pouquinho mais sensível. E aí o que que acontece? As terapias vibracionais no geral, elas vão ter a função do quê? Eu identifico que ela está vibrando numa determinada emoção, às vezes ela está mais triste, está com raiva, está se sentindo mais cansado, cansaço físico mesmo, está um excesso de trabalho, estresse, né? Mais tensa, e aí a energia baixa, a sua vibração baixa. Se ela é mais sensível, se você é mais sensível, o que que acontece? Você vai absorver mais disso, mais coisas que te deem cansaço, mais coisas que te dão raiva, mais daquilo, né? Então, quando você tem a consciência, aí é o momento de romper o ciclo. Às vezes a gente não consegue romper esse ciclo sozinha. Às vezes a gente precisa de ajuda. E aí, o que que as terapias vibracionais acabam fazendo e as demais terapias também? Nos ajuda a elevar essa frequência vibracional, né? Mas para você elevar, você tem que saber o que está de errado, o que que não está funcionando. É como uma sujeira que tem embaixo do tapete, né? Se a sujeira está lá embaixo do tapete e você não tem consciência, você não faz nada, mas você fica incomodado, tem uma alergia, parece que tem alguma coisa te incomodando, um cheiro, alguma coisa, mas você não sabe muito bem o que que é. De repente, você
fala, acho que está ali. Aí você levanta o tapete, mas você não sabe muito bem o tamanho da sujeira, né? Você não sabe se é só uma poeirinha, se é uma sujeira mais grossa, o que você vai fazer? Aí quando você levanta o tapete, aí você sabe, que é o que a radiestesia faz, mostra qual que é o tamanho da coisa. Aí você vai pensar nas suas estratégias. Não adianta eu ir com 1000 coisas com uma poeirinha só. Às vezes é só soprar e foi embora. E o contrário também. Não adianta ir só com uma vassourinha para uma coisa que já está muito, né? Então, eu preciso saber primeiro o que, que é, para depois eu vou saber o que, que eu vou usar, né? Que técnicas que eu vou usar, as mais indicadas para aquele momento. Isso não quer dizer que elas são melhores ou piores, é para aquele momento, para a sua situação. E aí sim eu começo a fazer as limpezas energéticas, e aí eu vou intencionar o que, que eu quero vibrar, né? Então as terapias vibracionais te ajudam a fazer isso. As pessoas vão continuar, né? Às vezes a gente sofre de influência de pessoas, nós somos seres sociais, relações, né? A energia não tem tempo e espaço, nós estamos aqui e uma está sentindo a energia da outra, quem está nos assistindo e nos ouvindo também, né? Acaba sentindo a vibração da nossa voz, pode estar numa determinada energia, ouve o podcast porque se conectou naquele momento e fala, nossa, eu precisava ouvir isso agora. Eu não acredito que seja por acaso, eu acredito que realmente foi uma atração ali. Você realmente precisava ouvir aquilo naquele momento. Então, conforme você vai se trabalhando, as pessoas vão continuar, podem continuar te influenciando negativamente, né? Elas podem continuar sentindo coisas ruins sobre você. Só que você está o quê? Elevando a sua frequência. Aí aquilo não chega em você, porque não está sintonizado. Então, as terapias vibracionais, elas vão te ajudar nisso, né? Quais são as emoções que têm alta frequência? Alegria, amor, contentamento, né? De você estar satisfeito com aquilo, plenitude. São coisas que te elevam mesmo à vibração. E às vezes não é nem, eu falo que não é nem você ficar 1 hora meditando no meio da montanha. Às vezes são coisas que você mesma pode fazer, você mesmo pode fazer, que te eleva à vibração, de você estar num estado de presença ali que te faz bem, né? Ai, sim, é isso mesmo, né? A gente sempre comenta aqui, eu e a Lu, sobre isso nos nossos podcasts também, essa questão da presença, né? Porque às vezes um simples respirar ali naquela situação, 3 respirações bem profundas, já te leva para um outro lugar, por exemplo, né? Às vezes eu que tenho o privilégio de morar numa chácara, às vezes eu tiro o sapato e vou pisar na grama, sabe assim? Só para ter um minuto, não é mais que 5 minutos, não. Às vezes eu só ponho o pé na grama, respiro ali, sinto, e meio que me dá descarrega aquele mal-estar, digamos assim, às vezes de uma situação que aconteceu, às vezes você fica bravo com alguma coisa, porque a gente também fica bravo, né? A gente é terapeuta, mas a gente fica bravo. E uma coisa que eu super recomendo para os meus clientes, vocês vão concordar comigo, que é uma vibração muito alta, é uma boa música, né? Porque a música, ela te leva para uma alegria interna, né? E a alegria, ela tem uma vibração alta, porque só chega o que a gente está em ressonância, que é o que você está falando, né? Se eu estou em ressonância com a raiva, eu vou cocriar mais raiva, né? E como você disse, aí eu não sabia essa coisa do ambiente, achei muito legal. Ou então, aquela consciência que está ali de raiva, que ficou ali impregnada, né? Vai começar a atrair. Você, é o que você falou, às vezes, por motivo nenhum, eu já passei por situações assim, mas tá tudo bem, por que eu tô brava, né? E realmente faz sentido esse lugar que você colocou. Adorei essas colocações e a casa eu vou começar a olhar mais para minha casa, sabe? Porque às vezes a gente também esquece do nosso ao redor, né? Porque a gente vai trazendo e a gente sai na rua, a gente traz coisas da rua, né? A gente escuta uma notícia que traz uma vibração às vezes ruim, por isso que a gente sempre pede para não ficar ouvindo tantas notícias negativas, porque isso também contamina o nosso ambiente, não só a nossa mente. Então, são várias coisas muito legais que você trouxe, adorei. Mas o que eu queria falar mesmo era, era da música. Eu acho que a música é um lugar que traz muita alegria para a gente, quando a gente está numa baixa vibração, consegue, acho que, animar a gente com bastante rapidez.
Sim, sim. E aí você falou da casa, né? É muito interessante. Como que a gente percebe que a gente tem desequilíbrio, né? Tem sinais aí que a gente pode perceber. A gente pode perceber sinais no nosso corpo, né? Como eu falei, um cansaço, dores. Nenhuma dor é normal. Tenham isso em mente, assim como uma verdade. Essa dor é normal, a minha dor, não, a dor não é sua, né? Então, nenhuma dor é normal. A dor é um sinal de que tem algum desequilíbrio. O desconforto emocional, uma angústia, um nó na garganta, é um sinal de que tem alguma coisa errada. É que nós fomos ensinados a não sentir, né? Ou nós fomos ensinados de que sentir é sinal de fraqueza. Uma pessoa que é muito emotiva, ela é tida como fraca. Uma pessoa que não dá atenção, né? Que consegue controlar, entre aspas, as suas emoções, ela é tida como forte, né? É claro que tem um equilíbrio nisso tudo, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, como a gente diz, o caminho do meio. É claro que a pessoa, né, não vai estar num estado emocional em muito desequilíbrio, ela precisa ver. Mas uma pessoa que fria, que não sente nada, é muito difícil, né? Alguma compensação vai estar tendo ali na vida dela, né? Alguma forma dela extravasar, ela vai achar. Então, a gente não foi educado para olhar para as nossas emoções, nós somos ensinados a reprimir as emoções, né? E aí, quanto mais elas são reprimidas, uma hora o corpo vai nos dizer. E tem sinais no ambiente também que a gente pode observar, né? Eu falo, não duvidem da intuição, sabe? Do seu sentir. Cara, se aquele lugar não tá legal, não é você que não tá legal, é o lugar que não tá batendo com a sua energia. Se aquela pessoa não tá muito legal, não bateu. Às vezes ela não tá num bom momento. Não é que ela é boa ou má, mas de repente ela não está bem. E você não precisa fazer com que ela fique bem, né? Você pode simplesmente dar o espaço dela não estar bem e você também se respeitar e falar, ok, né? Então essas percepções elas são importantes. E aí o ambiente ele nos dá sinais também. Sabe aquela plantinha que não vinga em determinado lugar, né? Que ela pode ser que naquele local tenha algum tipo de desequilíbrio, às vezes do próprio ambiente, da parte geográfica, né? Que daí é uma área mais da geobiologia, que é um pouquinho mais técnica ali do próprio ambiente, mas às vezes é essa memória de parede que eu falei para vocês, que é justamente aquelas vibrações que ficam se repetindo naquele local, né? Então, os bichinhos, eles pets, né? Eles não dão sinal. Para quem tem pet aí, quando eles adoecem, quando eles estão tendo comportamentos, né, que evidenciam estresse, eles absorvem a nossa energia, eles são extremamente sensíveis, né? Então, eles têm essa função também, né, de catalisar, de nos proteger ali, né? Às vezes eles fazem isso, mas quando é em excesso, eles entram em desequilíbrio, acabam adoecendo também por causa do ambiente, né? Então, sinais de rachadura, sinais de bolor no ambiente, de vazamentos, tudo isso pode ser uma questão ali, porque furou o cano e tal, pode também, a gente não pode descartar. No entanto, também pode ser um desequilíbrio energético da casa. Nossa, eu já tenho várias histórias, né, do ambiente. Eu atendi uma cliente no Rio de Janeiro. O bom da radiestesia é isso, né? A gente consegue atender de qualquer lugar, porque, inclusive, de ambientes, pesquisar os desequilíbrios de pessoas de ambiente de qualquer lugar. Isso é muito bacana, é uma das coisas que eu amo, porque um dos meus valores é a liberdade, né? Então, você poder expandir, né, para outros lugares, eu acho isso muito bacana. Então, uma cliente no Rio de Janeiro que estava com uma energia da casa muito baixa, que a gente consegue medir como é que está a energia da casa. E aí eu vi que tinha um tipo de energia relacionado à água, né? Muita umidade, a gente tem energia de veios de água e tudo mais. E aí eu falei para ela,
né? Olha, eles adoeceram, foi na época do Covid, que eles adoeceram num quarto, e o quarto estava com aquela energia. Então, doença, gente, tipo, a casa, tem uma pessoa doente, aí ficou naquele quarto, é bom depois fazer uma boa limpeza energética, porque aquela energia fica ali no ambiente, né? Então, são algumas dicas aí. E aí, fui pesquisando, fui falando, mas estava no geral um desequilíbrio ali relacionado à água, veios de água e tal. E aí eu fui dar essa devolutiva para ela. Ela falou assim: Simone, aqui nessa região era um grande brejo. E as casas foram construídas aqui em cima, né? Então eles, sei lá, aterraram, eles arrumaram ali, e todas as casas aqui têm problemas de umidade, de vazamento e tal. Então eu falei, nossa, que interessante, né? Ela não me deu essa informação antes, mesmo porque ela nem sabia que essa era uma informação relevante, né? Então depois que a gente fez a pesquisa, e aí tudo é possível de consertar. Então, às vezes, eu faço a consulta, né, da harmonização energética, aí eu começo a falar para a pessoa os desequilíbrios, ela fala, nossa, estou muito ruim, tá muito desequilibrado, não sei o que. Eu falei, calma, tudo que eu estou te falando aqui é para você ter a consciência, mas tudo é possível de ser harmonizado. O mesmo caminho que a gente faz para a gente entrar em desequilíbrio é o mesmo caminho que a gente faz para entrar em equilíbrio. Então, quando a gente entende como é que funciona, enxerga o mundo, né, que eu falo, o modo de ver o mundo por frequência, por vibração, pelas energias, as coisas ficam até mais simples, né? Porque é o mesmo caminho. Então, se você chegou nesse desequilíbrio, e olha que para você chegar no equilíbrio, é mais rápido do tempo que você levou para se desequilibrar. Às vezes você levou a vida inteira para determinada questão, para determinada crença. E aí, claro, cada um tem o seu tempo, mas você vai demorar muito menos tempo se você trabalhar muito bem, né? Ir atrás das terapias e fazer a sua parte, que não é só a parte do terapeuta, né? Tem a sua parte também. Com certeza você não vai levar mais uma vida inteira para desconstruir determinadas crenças, determinadas questões. O caminho é mais rápido. O caminho do equilíbrio, ele é muito mais rápido do que o caminho do desequilíbrio. Porque o caminho do equilíbrio é o caminho da leveza, é o caminho do amor, é o caminho da verdade. Então ele flui melhor mesmo, né? É porque o caminho do equilíbrio é o nosso caminho da essência, né? E quando a gente está no nosso devido lugar, vivendo a nossa própria vida, né? A real essência, a nossa missão, nosso propósito, independente do que fazemos, a gente sente essa leveza e aí a vida flui, né? Com mais facilidade. Quando a gente fica nesses emaranhamentos familiares ou nos nossos desequilíbrios energéticos no nosso dia a dia, a coisa fica truncada. E é isso mesmo que você falou, né? A gente passa uma vida, né, em desequilíbrio, e quando a gente encontra esse caminho do equilíbrio, claro que a gente vai ter, a nossa vida continua, né? A gente vai se deparar com vários momentos que vão nos trazer desequilíbrios. Mas quando a gente tem esse lugar de conhecimento, né, a gente, opa, peraí, deixa eu olhar para isso, né? E aí acaba sendo mais fácil esse caminho que você está falando, né? Esse caminho do equilíbrio, o caminho do meio, aonde eu consigo assim, peraí, aqui eu estou desequilibrando, André, por que você está julgando? Por que você está bravo? Por que você está nervosa? Né? Peraí, respira, vamos aqui, vamos fazer isso, né? Às vezes eu procuro você, às vezes eu procuro a Elu, eu procuro meus terapeutas que eu tenho na minha egrégora aí, para ajudar. Às vezes eu preciso de vocês, às vezes eu dou conta sozinha, às vezes eu faço sozinha que as coisas dão certo, nas coisas mais simples. Mas é isso que você trouxe, é quando a gente tem, acho que é a consciência, né, Sim? Sim. Quando a gente É tem a essa consciência. consciência... Isso. Eu acho que a consciência e o autoconhecimento é contínuo, né? Sim. Assim, e não é um autoconhecimento, o autoconhecimento ele não é um só, ele é um para cada pessoa, né? É o que faz sentido para cada um. Eu falo, né? Eu tenho um programa de acompanhamento, né? Que eu faço um intensivão de 8 semanas, né? Que eu chamo de trilha, que é justamente o caminho, né? A trilha individual. Eu vou fazendo esse acompanhamento
pelos centros de energia, que são os chakras que a gente tem, trabalhando energeticamente e trazendo as coisas à tona a partir disso, né? E eu falo para elas, o intuito do meu trabalho não é que você dependa de mim, é que você aprenda, né? Por isso que eu falo, eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. Eu continuo ensinando. Então, o intuito é que você tenha, como um dos meus valores é a liberdade, que você tenha autonomia, que você não dependa de mim. Mas para isso você precisa de ter o que? O conhecimento. Eu acredito muito que o conhecimento também liberta. A consciência, o conhecimento, ele é libertador. Porque daí você conhece ferramentas, você se conhecer é muito libertador, né? Você se conhecer e saber o que faz sentido para você. E aí eu falo, é um caminho que você tem que descobrir qual é o seu centro. Não existe um caminho do meio, é o seu caminho, é o seu centro. O que te traz, o que me traz ao meu centro é diferente do que traz a Elu para o centro dela, a Andrea para o centro dela, sabe? Porque tem que fazer sentido para você. Então, eu acho que o nosso papel, até como terapeutas, é mostrar as possibilidades, né? Fazer esse início de trabalho, de conexão, para mostrar para a pessoa essa possibilidade, as possibilidades que existem e ajudá-la nesse sentido de falar, olha, esse é o seu centro. Como que você faz? Primeiro, a gente tem que saber duas coisas. O que te tira do seu centro? Na verdade, três, né? Primeiro, o que te tira do seu centro? O que te faz voltar, né? Quando que você está fora do seu centro e o que te faz voltar ao seu centro? Às vezes a gente não tem essa consciência, nem o que te tira do seu centro, e aí você sabendo, você já se antecipa, você não vai se meter em tanta enrascada, né? Você já sabe, olha, se eu falar com tal pessoa, se eu for em tal lugar, isso vai me tirar do meu centro. Eu tenho outra escolha? Não. Que ferramentas eu posso utilizar para eu ir naquele lugar ou me relacionar com tal pessoa? Às vezes no ambiente de trabalho a gente não tem muitas escolhas, na vida, né? Então, às vezes a gente tem uma ilusão também, a gente tem momentos na vida que eu sei que a gente não tem muita escolha, mas a gente tem escolha de como que a gente vai lidar, se a gente sabe as ferramentas. Então, isso me tira do meu centro, tá? Como que eu posso me organizar, que estratégias eu posso utilizar? Às vezes a gente está fora do centro e não sabe do nosso centro, né? Então aí a gente precisa saber, olha, eu estou agindo desse jeito, nossa, tem hora que você tem que parar e falar, por que eu estou agindo desse jeito? Porque às vezes a gente entra no automático, o tempo todo a gente está ali, né? A consciência é esse movimento, o estado de presença é esse movimento, né? Você tem que saber os momentos em que você saiu. Aí quando você fala, nossa, eu acho que eu estou fora do meu eixo, ok. Qual é o caminho de volta? A gente tem que aprender, às vezes a gente não sabe. E o intencionar é justamente isso. Quando você sabe para onde você quer ir, ou sabe qual é esse caminho de volta. Como que você... Às vezes a gente não precisa saber exatamente para onde a gente quer ir e tal. Ok, mas como eu quero me sentir? Mas a pessoa não sabe, eu não sei, daqui a tanto tempo o que eu quero fazer. Tem muitas pessoas em transição, né? Eu tenho recebido muitas pessoas se questionando na questão profissional, isso tem me chamado a atenção, né? Então, ok, você não sabe, você sabe, já sabe o que você não quer? Isso já é um começo, né? Não sei o que eu quero. Como que você quer se sentir? O que está fazendo sentido para você na sua vida, né? E quando a pessoa está em muito desequilíbrio, ela não consegue ter essa percepção. Por isso que a radiestesia vai ajudar a pessoa a ter essa consciência de falar assim, olha, isso daqui vamos tirar isso daqui primeiro da sua frente e depois você vai descobrir o que você quer. Senão ela não consegue. Fica como se fosse uma nuvenzinha na cabeça, uma confusão mental, né? E aí, quando a gente começa a desanuviar, a trazer mais clareza, essa frequência vai subindo, né? E ela vai se harmonizando e tendo essa autonomia de ter as suas ferramentas para seguir para a vida. É isso mesmo, sim. Nossa, muito legal, né? É essa tomada de consciência que a gente fica aí tentando, do nosso jeitinho, plantar essa sementinha, né? Das pessoas virem assim que não existe fórmula mágica, né? Existe realmente esse lugar de aceitação, de entender, de compreender, de se autoconhecer,
de saber que cada um é de um jeito, que a gente tem que ter um respeito ao outro, às ideias do outro, a forma do outro pensar, do outro agir, né? E todas essas técnicas, de alguma forma, elas nos ensinam isso, né? Que cada um vive um momento, cada um tem um tempo, e que eu não posso interferir no seu caminho, né? E você não pode interferir no meu. A gente só consegue interferir quando a gente está ali nesse lugar, às vezes, do cuidar, né? Que é esse nosso lugar de terapeutas aqui, de mostrar como ela pode se ajudar, né? Porque, né, você falou, a gente fala o tempo todo, não somos nós os curadores, né? A pessoa se cura através do que a gente mostra os caminhos aí que estão disponíveis para ela. E cada um se conecta com o que conecta com seu coração. E no fim, todos os caminhos levam para o mesmo lugar, né? Que é esse caminho do meio aí, esse caminho de conexão com o todo, com a gente, para a gente sentir mais leveza para seguir. Acho que é isso. Sim. Estamos chegando ao fim, amiga. Se você tiver algo mais aí que você acha que precisa dizer, pode falar, gente. Eu acho que eu só queria destacar uma coisa em relação à radiestesia, né? A minha busca pela radiestesia foi justamente ir por um lugar mais técnico da coisa. Existe um mundo aí dentro da radiestesia, né? Várias vertentes, é importante falar isso, né? Mas a radiestesia, ela não é própria só das terapias vibracionais, das práticas integrativas. Na verdade, ela é uma técnica começou fora, né? Mais para descobrir veios de água, poços. Até hoje ela é utilizada para outras coisas, né? Para ver onde é que tem poço de água no campo, né? Ela é muito utilizada também. Então, procurar localizar pessoas desaparecidas em alguns locais é utilizado também. Então, a gente, como tem, né, essa amplitude de possibilidades com a radiestesia, as práticas integrativas, a terapia holística, a gente acabou se apropriando, né, tendo esse viés terapêutico, né? Então, eu acho que isso é bacana frisar, né, para quem não conhece a radiestesia, e o que me atrai é justamente isso, essa possibilidade da gente entender mais sobre a energia, tirar um pouquinho do misticismo, né? Que eu acho muito legal, eu particularmente tenho as minhas experiências e tudo mais, mas eu acho que é uma área que precisa também de um viés que vai para o conhecimento técnico, eu acho que é importante também de falarmos sobre isso, né? Para a gente não achar que... até para a gente se posicionar e valorizar o lugar onde a gente ocupa dentro das práticas integrativas, que eu tenho certeza que vocês também têm experiências lindas de clientes, de histórias maravilhosas, né? E para que a gente possa se posicionar e expandir ainda mais as terapias vibracionais, as práticas integrativas, o autocuidado, a consciência, eu acredito também nesse posicionamento, né? Da gente ir caminhar junto, o conhecimento, a prática, né? Caminhando juntos para a gente não ficar só no achismo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sou muito grata a cada cliente que eu falo, nossa, eu estou atuando no campo vibracional daquela pessoa, é muito além, né? É como se eu estou assim, invadindo aquele ser com consentimento, né? Mas é de um lugar que não é só olhar como a pessoa está, eu estou olhando para a energia dela. Nossa, eu acho muito íntimo isso, né? Então, quando tem essa confiança, é muito bacana também. E eu acho que a gente tem que encarar essa confiança com muita responsabilidade, né? Por isso que eu sempre estou ali, recomendo que as pessoas estudem. Quem quer fazer radiestesia, quer passar por um atendimento ou até estudar radiestesia, tem que gostar de estudar e praticar e pesquisar, né? É isso mesmo. Aliás, gente, vou passar aqui todos os contatos da Simone, tá? Vão estar aqui abaixo no descritivo desse podcast, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. A Simone também é facilitadora de cursos de radiestesia, eu fui aluna dela, eu super recomendo. E todas as práticas vai estar lá nos descritivos dela no Instagram, com certeza, vocês podem entrar em contato para marcar um atendimento ou tirar dúvidas do que precisar, tá bom? E acho que é isso. Eluz, tem alguma coisa, querida? Não, só tenho a agradecer mesmo, Simone. Obrigada por ter falado. E acho que vai tirar muitas dúvidas das pessoas que não sabem nada sobre a técnica. Muito bom, eu também agradeço muito esse espaço,
né? Foi muito gostosa a conversa, passou super rápido, isso é um bom sinal, né? Quando eu falo nas palestras, quando passa rápido é um bom sinal, tá? Então eu também só tenho a agradecer. Muito obrigada, Si. Então, tchau, tchau. Ficamos até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.